Boa tarde, gente. Então, vamos começar. Ok, vamos lá. A gente vai continuar o estudo das soluções, agora com o título em massa. Título é uma forma de determinar a quantidade da massa do soluto sobre a massa da solução. A gente tinha visto nas concentrações a massa do soluto sobre o volume da solução. Aqui é massa com massa, né? Por isso que o nome título em massa. Então a gente tem a massa do soluto e a massa da solução. Então, título em massa é a relação entre a massa do soluto e a massa da solução, né? Ou seja, a gente vai fazer uma relação do tipo quociente. A gente vai dividir a massa do soluto pela massa da solução. Então, esse número é um número adimensional. Isso significa que esse número não admite unidade de grandeza. Ou seja, quando a gente termina de resolver, não tem nenhuma unidade para escrever depois do número, né? A gente consegue resolver e deixar o número nu, né? Nas concentrações a gente tinha a concentração grama por litro e a concentração mol por litro. Nesse caso aqui, a gente não coloca nada após o resultado final. Então é um número compreendido entre 0 e 1. Esse resultado não pode dar 0, nem pode dar 1. Tá? Ele vai ser menor do que 1 e maior do que 0. Então um número entre 0,0 alguma coisa, próximo de 0, a um número 0, alguma coisa próximo de 1. Mas não pode dar 1, nem pode dar 0. Tá? Então, o título em massa, ele é representado pela seguinte forma. Tal, é essa letrinha grega, que está aqui no comecinho, tá? Essa letrinha aí, chamada de tal, é igual, ela vai representar o título, certo? Então, o título é representado por essa letrinha grega. É igual a M1, note que M1 é a massa do soluto, sobre M. Como o M não tem nada, o M não tem nenhum índice com ele, então é a massa do soluto, tá? Ou ainda a gente pode usar o título, o tal, igual a M1 sobre M1 mais M2. Por quê? Porque M é igual a M1 mais M2. Certo? Então a gente diz que isso aqui é a solução, esse M é a solução, o M1 é o soluto e o M2 o solvente, certo? Então a gente tem para o M sem índice a soma da massa do soluto mais a massa do solvente. Então M1, massa do soluto em gramas, M2, massa do solvente também em gramas, e M, que é a massa da solução, em gramas. Como todas as unidades estão em gramas, então elas são eliminadas. Por isso que o número do resultado final, ele é adimensional, ele não tem nenhuma unidade de grandeza que acompanha esse número. Então, ele fica puro, fica limpo. Tá? E ainda temos o título percentual, ou seja, o título em porcentagem. Então, o que é o título em porcentagem? É o resultado do título em massa multiplicado por 100. Tá? E aí a gente tem o título em porcentagem. Pode ser. Título em porcentagem é igual ao título em massa vezes 100. Então, nesse caso, eu tenho
o resultado dessa resolução vezes 100 para ter a porcentagem do título, certo? Então, quando a gente vê em alguns rótulos de supermercados, né, algumas empresas colocam a porcentagem, é porque está usando o título. Por exemplo, água sanitária 2,5% de teor ativo, de cloro ativo. Isso quer dizer que naquela solução, em 100 ml de solução, existem 2,5 ml de cloro ativo. Que além do título em massa, existe o título em volume. Tá? O título em massa é quando a gente está usando a massa das substâncias. Mas a gente pode usar os volumes das substâncias. Certo? Não é porque a gente tem um sólido que ele não tem volume. Tem sim. Tá? Então, se a gente for calcular o volume de um sólido, a gente acha também. Então, a gente pode usar tanto o título em massa, como o título em volume. Certo? O título percentual é a mesma relação expressa, entretanto, os valores percentuais. Tá? Então, a gente acha o valor do título em massa ou título em volume e multiplica por 100 para achar esta porcentagem. Temos esse exercício aqui, né? Esse exemplo. Então, olha só. Para a gente calcular o título em massa e a porcentagem. A porcentagem não pode ser calculada sem que a gente encontre o título em massa. Certo? Se pedir a porcentagem numa questão, a gente tem que calcular primeiro o título em massa para depois encontrar a porcentagem desse cálculo. Então, olha só. Uma massa de 40 gramas de hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio é uma base forte. Né? São dissolvidas em 160 gramas de água. Certo? Então, o hidróxido de sódio é o soluto e a água é o solvente. Tá? Então, a porcentagem em massa do hidróxido de sódio presente nesta solução é... Observe o seguinte, que ele deu a massa do soluto e a massa do solvente. Ele não deu a massa da solução. Tá? Então, a massa da solução seria a soma do soluto mais solvente. Então, a gente pode resolver o título somando separadamente a massa do soluto com a massa do solvente ou jogando naquela segunda opção que a gente mostrou no quadro anterior. Tá? Então, eu prefiro resolver na segunda opção. Assim. Então, eu coloco aqui a massa do soluto igual a 40 gramas. Massa do solvente, 160 gramas. E o título é o que nós vamos procurar. O que pode acontecer é a pessoa não prestar atenção e colocar esses 160 gramas de água como se ela fosse o M, ou seja, a solução. Na verdade, ela é a massa do solvente. A solução seria a soma das duas massas. Então, como eu gosto de usar a segunda opção, para esse caso, eu faço assim. Título é igual a M1 sobre M1 mais M2. Tá? Então, título é igual a 40, que é a massa 1, sobre 40, a gente repete a massa 1 novamente, mais 160, que é a massa 2, ou seja, a massa do solvente, certo? Então, o título é igual a 40 sobre 40 mais 160, 200. Então, 4 dividido por 20
né? 4 dividido por 20 é igual a 0,2. Então aqui a gente para. A gente para no 0,2. Não tem nenhuma unidade, porque tem massa do soluto e a massa da solução, elas estão divididas entre si, então elas são eliminadas. Tá? E nesse caso daria 1, então não precisa escrever. Então 0,2 é o título em massa. Só que a pergunta que ele está querendo é a porcentagem em massa. Então qual é a porcentagem do hidróxido de sódio nesta solução? Simples. A gente pega o título em porcentagem e multiplica por 100, né? Usando essa fórmula aqui. Título em porcentagem é igual ao título em massa vezes 100. Título em porcentagem é igual a 0,2 vezes 100. Então, o título em porcentagem é igual a isso, Pamela. 20%. Não é fácil isso aqui? Não é simples? O problema é confundir a massa da água como se fosse massa da solução. Tá? Quando ele quiser a massa da solução, ele já vem no texto, já explícito. A massa do solvente, do soluto e a massa da solução, já explícita no texto. Aqui o que está explícito é a massa do solvente, que é a massa de água, ok? Vamos lá. Então a gente tem aí como resposta 20%. Este segundo quesito, ele faz o inverso daquele primeiro, né? Olha só, quantos gramas de água são necessários a fim de preparar uma solução de 20%? Então, nesse caso aqui, ele já está dando a porcentagem em massa, tá? O que a gente tem que fazer é reverter esse processo da porcentagem para poder achar a massa do solvente, que é a massa de água. Tá? Então, existem duas maneiras da gente resolver este problema. Tá? Então, vou tentar fazer os dois. Então, olha só. Para converter a porcentagem em título em massa, eu faço o processo inverso do título em porcentagem. Se o título em porcentagem é título em massa vezes 100, o que é que eu posso dizer? Que o título em massa é igual a título em porcentagem dividido por 100. Tá? O 100 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, certo? Então, como eu tenho 20%, ó, o título em massa, ele vai ser 20 dividido por 100. Posso cortar um zero, né? E dividir 2 por 10. 2 dividido por 10 é igual a 0,2. Ponto. Temos o título. Vou resolver da primeira maneira, que é usando a segunda fórmula que a gente viu lá naquele quadro. Depois eu vou tentar resolver com a primeira fórmula, para você ver uma diferença entre eles. Tá? Você vai ver que a gente resolvendo das duas maneiras encontra os dois resultados aqui. Só que um deles está errado, mesmo achando o resultado. Então olha só, resolvendo pela primeira fórmula. Título é igual a massa 1 sobre a massa da solução. Massa do soluto, massa da solução. Essa é aquela primeira fórmula que a gente viu lá no quadro. Então, olha só, eu tenho 0,2 igual a 80 gramas sobre M, que é a massa da solução. Ok? Então, a gente vai fazer aquela multiplicação cruzada aqui. Certo? 0,2 M igual a 80. Então, M é igual a 80 dividido por 0,2. Então, olha só.
a massa da solução é o que eu vou encontrar aqui, e não a massa da água, tá certo? Porque está perguntando quantos gramas de água são necessários. Nesse caso, eu estou achando a massa da solução como um todo. Então, 80 dividido por 0,2, como eu tenho uma casa decimal, a gente sempre lembra, se eu não tiver uma calculadora, como é que eu resolvo isso? Eu tenho uma casa decimal aqui em 0,2. No 80 não tenho casa decimal, mas os dois são multiplicados por 10, que é a conta de uma casa decimal. Então 80 vezes 10 dá 800. E 0,2 vezes 10 dá 2. 800 dividido por 2 é igual a 400. Tá? 400 gramas. Mas este 400 gramas é a quantidade da solução, é a massa da solução e não a massa de água. Então, como a gente viu lá na frente, se a massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente, o que é que eu vou fazer? Eu tenho 400 igual a 80 mais M2, tá? Então, vou botar para aqui, M2 é igual a 400 menos 80. M2 é igual a 320 gramas. Bom, note que a gente achou dois resultados. O primeiro resultado é da solução, mas ele consta aqui, ó. Mas não é a nossa resposta, tá? Essa seria a nossa resposta se a gente tivesse perguntando qual era a massa da solução. A gente está perguntando o quê? Qual é a massa do solvente, ou seja, quantos gramas de água. A outra maneira da gente resolver é usando a segunda fórmula que estava no quadro. Título é igual a M1 sobre M1 mais M2, certo? Então, qual é o título? 0,2. Igual. Quem é M1? 80. Aqui eu repito 80 mais, deixa eu ajeitar isso aqui. 80 mais M2, certo? Então, fazer aquela multiplicação cruzada. Então, a gente vai botar isso aqui em evidência, o 0,2. 0,2 multiplicado por 80 mais M2 é igual a 80. Eu não posso cortar esses 80 da massa 1 no numerador quanto a massa 1 do denominador, porque eu tenho aqui uma soma. Se eu tivesse uma multiplicação, eu poderia cortar, mas eu tenho uma soma entre 80 e o M2. Então não posso fazer essa simplificação. 0,2 vezes 80 é igual a 16. Mais 0,2 vezes M2. Então dá 0,2 M2 igual a 80. Certo? Então tenho 0,2 M2 no primeiro membro com 16. A gente deixa tudo que está com letra no primeiro membro e tudo que está desacompanhado de letra no segundo membro. Como o 16 está positivo, ele passa negativo. Então eu tenho 0,2 M2 igual a 80 menos 16. 0,2 M2 é igual a 64. M2 é igual a 64 dividido por 0,2. Né? Mais uma vez, a gente tem uma casa decimal. Uma casa decimal multiplica tudo por 10. 64 multiplicado por 10 dá 640. 0,2 vezes 10, 2. Então, 640 dividido por 2 é igual a 320 gramas. Ó, chegamos ao mesmo resultado, certo? E aí fica ao critério de cada um ver qual é o mais fácil para ser respondido. Contanto que, ao responder da primeira maneira aqui, não se esqueça
de que tem que subtrair a massa da solução que foi encontrada pela massa do soluto para poder encontrar o solvente. E se o motivo for procurar o soluto, também resolver da mesma maneira, tá certo? Compreenderam? Vamos adiante. Bom, agora a gente vai voltar um pouquinho no tempo e relembrar o conteúdo lá do primeiro ano, certo? O conteúdo chamado densidade, certo? Então a gente observa que com essas bolinhas, a verde e a vermelha, uma fica sobre o líquido e a outra consegue afundar. Isso que se chama densidade, né? Uma substância menos densa do que a outra fica na parte superior, e a que é mais densa vai para a parte inferior, ok? Então, isso se chama densidade, que foi visto no primeiro ano, onde a gente tinha aqui a densidade, é o quociente da massa, e o volume de um corpo, né? Então, quando estava estudando no primeiro ano, densidade, massa de uma substância sobre o volume da própria substância, tá? Então não é de outra substância como a gente vê na concentração aqui. Então a densidade é uma substância tem massa e tem volume. Então qual é a densidade dela? Divide uma pelo outro, divide a massa pelo volume da mesma substância. Então qual é a fórmula? A fórmula é D igual a M sobre V, onde M é a massa da substância e V o volume da mesma substância, certo? Então, no caso aqui de solução, a gente tem um grande diferencial, por isso que a gente entra na densidade agora também, porque lá na densidade do primeiro ano, a unidade de grandeza é grama por ml, né? Ou ainda grama por centímetro cúbico, certo? Então, aqui no estudo das soluções, a gente trabalha com litros, né? Então, se a gente trabalha com litro, essa unidade deve ser convertida para litro. No caso que a gente vai fazer umas associações de concentrações, tanto comum como molar e o título, que a gente vai ver daqui a pouco, essa unidade ml, que é a mesma unidade centímetro cúbico, ela deverá ser convertida para litro. E aí lá eu vou dizer como é que a gente faz, certo? Então, no caso do estudo das soluções, ela teria que ser dada logo em litros, mas 99,99% ela é sempre fornecida em ml. E aí a gente tem que usar um fator de correção, tá? Então olha só, vamos ver esse exercíciozinho aqui de densidade. Bem simples, né? 5 litros, veja que aqui ele está dando o volume em litros de uma solução, tem massa de 20 gramas, tá? A densidade dessa solução é de, então, vai ser bem fácil, densidade é igual a massa sobre volume, tá? Então densidade é igual a 20 gramas sobre 5 litros. 20 dividido por 5, isso aqui vai ser igual a 4 gramas por litro, tá? A gente encontrou o resultado em grama por litro porque o volume já foi fornecido em litro. Se ele tivesse sido em ml, a gente teria que usar um fator de correção, tá? E a gente vai ver esse fator de correção agora, daqui a pouquinho. Então, a gente já viu em aulas anteriores concentração comum e a concentração molar. Vimos nesta aula o título em massa. E agora a gente pode relacionar a concentração comum com a concentração molar e com o título em massa, tá certo? Então, olha, essa é a fórmula
que a gente vai usar para fazer essa relação entre as concentrações com o título. Tá? Ela é grande, mas não se espante. Ela é bem simples. Certo? Então, olha só. Ela tem aqui C, esse C aqui é da concentração comum, igual a concentração molar vezes a massa molar do soluto, né? Igual a 1000 vezes a densidade vezes o título. Certo? Olha, esse 1000 que está aqui na fórmula é o fator de correção. É o fator que vai corrigir a densidade. Tá certo? Então, se a densidade ela for dada em ml, a gente usa esse 1000 para corrigir e transformar em litro. Tá? Porque 1 litro tem 1000 ml. Então, a gente usa esse fator de correção. Tá? Mas não se preocupe. Essa fórmula não é usada toda de uma vez. Ela é usada em pedaços. Tá? De acordo com o tipo de relação. Se a relação é concentração comum com a concentração molar, usa-se essa primeira parte. Certo? Se a relação é entre a concentração molar e o título, usa-se essa segunda parte. Certo? E se a relação for concentração comum com o título, usa-se essa parte, que é a primeira, com essa outra aqui, a terceira. Certo? Então vamos ver como é isso aqui. Relacionando a concentração comum com a concentração molar. Primeira fórmula, C igual a concentração molar, ou seja, a concentração comum é igual a concentração molar vezes a massa molar do soluto. Isso aqui. Ok? Relacionando a concentração comum com o título. Observe agora que eu tenho C da concentração comum igual a 1000 vezes D da densidade vezes o título em massa. Tá? Observe que ela está sendo destrinchada. Ela está sendo quebrada para as diversas relações. E agora, por último, relacionando a concentração molar com o título. Então eu tenho concentração molar vezes a massa molar é igual a 1000, que é o fator de correção, vezes a densidade vezes o título. Certo? De uma só a gente destrinchou em 3. Ok? Então nesse caso a gente tem várias maneiras de fazer uma relação das concentrações com o título. Então vamos a este exemplo. A concentração de cloreto de sódio na água do mar, olha, observe, o cloreto de sódio, ele tem fórmula iônica igual a NaCl, certo? Cloreto de sódio, NaCl, é o sal de cozinha, o sal comum. Então vamos novamente. A concentração do cloreto de sódio na água do mar é em média 2,95 gramas por litro. Se eu tenho essa unidade grama por litro, lembre-se, ela não é da densidade, ela é da concentração comum, ela é do C, tá certo? Assim sendo, a molaridade, molaridade a gente já viu que é o mesmo que concentração em quantidade de matéria. Ela também pode ser chamada de concentração molar. Desse sal na água do mar é aproximadamente. Como eu tenho que calcular a molaridade, foi fornecido a massa molar de cada elemento químico, tá certo? Na fórmula do cloreto de sódio, tem uma unidade de sódio e uma unidade de cloro. Então, basta somar os dois. Tá? Os dados aqui eu tenho Na igual a 23 e o cloro igual a 35,5. Então, calculando primeiro essa massa molar do cloreto de sódio, eu tenho massa molar do Na igual a 23. Massa molar do cloro
igual a 35,5. Para facilitar nossa soma, está uma vírgula aqui e um zero. Então vai 5, 5 e 3, 8, 3 e 2, 5. Então, a massa molar do cloreto de sódio é 58,5 gramas por mol. Outra coisa é que esta é a mais simples que a gente tem de resolver, tá? Ela é mais simples do que a concentração molar com o título, tá? Então observe aqui, eu tenho na fórmula C igual a concentração molar vezes a massa molar do soluto, daquela primeira que a gente viu, certo? Concentração comum, ele já deu 2,95. Igual a massa, a gente tem a massa molar, mas não tem a concentração molar. Então vamos colocar os números à frente das letras. 58, que é a massa molar do sal, 58,5 vezes a concentração molar. Quem está multiplicando passa de membro dividindo. Então a concentração molar vai ser igual a 2,95 dividido por 58,5, tá? Concentração molar vai ser igual a 0,05 mol por litro, tá? Observe o seguinte, eu não tenho calculadora. Como é que eu vou dividir? O numerador tem duas casas decimais. O denominador tem uma casa decimal. Eu junto tudo e multiplico por 1000? Não. A gente multiplica esses valores pela quantidade maior de casa decimal, tá? Se o numerador tem duas casas decimais e o denominador tem uma, eu multiplico os dois por 100, tá? Independente do número de casas. Ou seja, no numerador tenho duas, vou multiplicar por 100. E no denominador tenho uma, vou multiplicar por 10? Não. As duas, tanto o numerador quanto o denominador, são multiplicados pelo maior número de casas decimal. Nesse caso, duas casas decimais, igual a 100. Certo? Então aí a gente tem essa resolução da concentração molar igual a 0,05. Beleza? Dá o joinha aí. Pamela? Isso. Vamos a um segundo exemplo. Neste segundo exemplo, a gente nota já uma diferença no texto. Então, vê assim. Lê-se no rótulo de um frasco. Lê-se no rótulo de um frasco. HCl. O HCl é o ácido clorídrico. 40%. E se eu tenho uma informação de que ele está a 40%, eu estou usando o título neste exato momento, tá? Em peso, ou seja, em massa. Densidade de 1,20, que é o mesmo que 1,2 grama por ml. É por isso que a gente usa aquele fator de correção, certo? Observe também, no HCl existe uma unidade de hidrogênio e uma unidade de cloro. Então, não precisa estar multiplicando por 1, porque só existe uma unidade, basta somar os dois. Mais uma vez, vamos fazer esse cálculo aqui embaixo. Massa molar do hidrogênio igual a 1, certo? Massa molar do cloro igual a 35,5. Para facilitar, uma vírgulazinha aqui, 0. Então dá 5, 1 e 5 dá 6, 3. Então, o HCl tem 35,5 gramas por mol. Então, essa é a massa molar do ácido clorídrico, certo? Então, ele pergunta, qual a molaridade desse ácido? Como eu tenho a molaridade
né? Ele está pedindo a molaridade e tenho uma informação de que estou usando o título, aí a gente usa a relação concentração molar com o título em massa, tá? Mas olha só, mais uma coisa. O ácido está a 40%. E a fórmula tem um título em massa, ele não tem um título em porcentagem, ele tem um título em massa. O que é que a gente vai fazer? Converter esta porcentagem em título em massa. Como a gente fez anteriormente, o título em massa é igual ao título em porcentagem dividido por 100. Título em massa é igual a 40 dividido por 100. Podemos simplificar esse zerinho aqui, né? E dizer que o título em massa é igual a 0,4. Agora a gente pode calcular esta relação, tá? Já achamos a massa molar, já achamos o título em massa. Já temos a informação da densidade e na própria fórmula tem o fator de correção, que é 1000. Então vamos lá. Concentração molar vezes massa molar igual a 1000 vezes D, que é a densidade, vezes o título em massa. Então eu tenho a massa molar. Então eu tenho o que? 36,5 concentração molar é igual a 1000 vezes 1,2 vezes 0,4. Tá? 36,5 concentração molar é igual 1000 vezes 1,2 dá 1.200 vezes 0,4. 480. Né? Então tem agora concentração molar é igual a 480 dividido por 36,5. Ok? Resultado: 13,15 mol por litro. Tá? Então essa é a concentração molar. Lembrar, o título ele tem que ser em massa. Se ele for dado em porcentagem, a gente tem que fazer essa conversão, né? Tem que reverter a porcentagem para o título em massa, ok? Então nesse caso, toda vez que for calcular essa relação de concentração molar com o título, concentração comum com o título, e o título estiver em porcentagem, ela deverá ser convertida para o título em massa. Então estamos aí o resultado, 13,5 ou 0,15 mol por litro. Terceiro, a concentração comum de uma solução de ácido sulfúrico a 49% em peso e massa específica de 1,5 grama por ml é, observe que ele está pedindo a concentração comum, ou seja, o C, tá certo? Então, se ele está pedindo o C, não há necessidade da gente calcular a massa molar, porque a gente não utiliza a massa molar quando estamos usando a concentração comum, e sim quando estamos usando a concentração molar, ou molaridade, ou concentração em quantidade de matéria. Em massa específica igual a 1,5, note que isso aqui será a densidade, certo? A densidade é o mesmo que massa específica. É o mesmo que massa específica, certo? Então, nesse caso, a gente vai direto para a fórmula.
Antes a gente vai ter que reverter esse processo da porcentagem para o título em massa. Tá? Mesmo processo. Título em massa é igual ao título em porcentagem sobre 100. Título é igual a 49 dividido por 100. Certo? Título é igual a 0,49. Então a gente tem aí já o título em massa para ser utilizado na nossa relação concentração comum e o título em massa. Vamos lá. Essa aqui é com a concentração comum, então eu tenho C igual a 1000 vezes D vezes título. Tá? C é igual a 1000 vezes 1,5 vezes 0,49. Certo? Então aqui a gente basta multiplicar tudo. 1000 vezes 1,5 que dá 1500 vezes 0,49 que é igual a 735 gramas por litro. Ok? Ok, pessoal? Alguma dúvida? Abra os microfones, pode perguntar. Pamela está dizendo que não. Também tenho não. O José Gabriel também não tem. Nenhuma dúvida mesmo. Podemos encerrar. Bom, então eu espero que sexta-feira tenha gente aqui para a gente dar aula. A gente vai continuar a partir daqui, tá certo? Tranquilo? Já foram no chat, já botaram lá o nome completo e a série? E a turma? A série não, porque a gente sabe que é segunda. A turma, beleza? Até sexta. Posso contar com vocês sexta? Tchau.